vamos ver a partir de agora quais são os tipos de memória ROM que existem no computador, porque na aula anterior nós falamos muito sobre a memória ROM, mas dentro do estudo da memória ROM existem tipos. Vamos começar a ver esses exemplos. Existe a MROM, que é a memória ROM mascarada, a PROM, que é a memória ROM programável, a EPROM, que é a memória ROM programável e apagável. Temos a memória EEPROM, que é a memória ROM programável e apagável eletricamente. Mas é claro que eu vou estudar as características individuais de cada uma delas contigo. Então vamos começar aqui, ó. A memória MROM, a chamada memória ROM mascarada, é aquela que é gravada durante o processo de fabricação do componente. Então tu imagina um fabricante de microchip de memória ROM, ele fabrica um microchip de memória ROM e durante o processo de fabricação do microchip ele já vai gravando os dados dentro do microchip de memória ROM. E aí o fabricante faz isso, ele fabrica um microchip e já grava durante o processo de fabricação os dados dentro desse microchip de memória ROM. Ela é chamada de memória ROM mascarada porque existe uma matriz, que é uma máscara, que faz com que os mesmos dados sejam gravados em todo o lote de microchip. Por isso chamada de memória ROM. MROM, memória ROM mascarada, aquela gravada durante o processo de fabricação, certo? Bem, existe um outro tipo, uma variação da memória ROM, chamada de PROM. PROM, PROM, é a memória ROM e esse P vem de programável. Então é a memória ROM programável. Porque essa, o fabricante fabrica um microchip, mas não grava nada dentro do microchip. E então ele vende esse microchip sem nada gravado para um outro fabricante de componente eletrônico ou para um técnico em eletrônica, que compra esse microchip sem nada gravado. E aí o que acontece depois disso? Bem, esse fabricante que comprou esse microchip sem nada gravado, agora ele grava os dados que ele quer nesse microchip que ele comprou a princípio sem nada gravado, quer dizer, ele está programando. Por isso memória ROM programável, que é aquela que pode ser programada uma única vez, isto é, que pode ser gravada uma única vez. Essa é a ideia da memória ROM do tipo PROM, memória ROM programável. Essa, um fabricante fabrica um microchip e não grava nada lá dentro. Vende para um outro fabricante de componente eletrônico ou para um técnico em eletrônica que compra esse microchip sem nada gravado e depois então ele vai programar essa memória, vai gravar os dados lá dentro. Por isso chamado de PROM. Vamos a outro tipo. Agora a memória EPROM. Esse nome vem de memória ROM programável e apagável. O E vem de eraser, que é apagar, na tradução do inglês para o português. Então, memória ROM EPROM é a memória ROM programável e apagável. Só que um detalhe, para apagar os dados nesse microchip de memória EPROM, se emite luz ultravioleta por este orifício. Observa aqui na memória EPROM, existe um orifício. Através desse orifício se emite luz ultravioleta com equipamentos especiais. E assim que for emitida luz ultravioleta, os dados serão apagados. Porque na EPROM funciona assim. Ela é uma memória ROM programável, porque pode ser programada, e apagável, porque os dados podem ser apagados com a emissão de luz ultravioleta, permitindo então novas gravações. Percebe? Pode ser apagado algumas vezes através de luz ultravioleta, permitindo novas gravações. Por isso, então, chamada de memória EPROM, a memória ROM programável e apagável. Só que esse apagamento se dá com a emissão de luz ultravioleta. Ótimo. Vamos para outro tipo. Temos também a memória chamada EEPROM, que é a memória ROM programável e apagável eletricamente. Percebe? Por que EEPROM? Por que dois Ezinhos? Porque esse E aqui significa eraser, que é apagar. E esse outro E significa eletricidade. Então é a memória ROM programável e apagável eletricamente. Vamos perceber como é que seria o funcionamento. Está aqui a memória EEPROM. Ela pode ser programada, quer dizer, gravada,
Depois é possível apagar os dados dessa memória com corrente elétrica. Aí os dados são apagados, permitindo então novas gravações nesse microchip de EEPROM, a memória ROM programável e apagável eletricamente. Observa, pode ser apagada através de energia elétrica, permitindo então novas gravações. Então aí nós temos uma lista dos tipos de memória ROM, repetindo para não esquecer, só para a gente matar a charadinha, acompanha. MROM, memória ROM mascarada gravada durante a fabricação. PROM, memória ROM programável, aquela que pode ser gravada uma única vez. EEPROM, a memória ROM programável e apagável, porque essa pode ser programada e apagada com luz ultravioleta, permitindo novas gravações. EEPROM, a memória ROM programável e apagável eletricamente, porque essa pode ser programada e apagada com corrente elétrica, permitindo então novas gravações. Esses são os tipos de memória ROM que nós temos aí no computador, certo?